Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo, mais um breve corte aqui que eu fiz para vocês do canal ESPN. Pessoal, vou deixar nos créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, acompanhe comigo esse vídeo até o final. Mas antes, pessoal, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, aquele comentário que é de extrema importância pra gente. E no último vídeo, pessoal, que eu postei nos últimos vídeos, falaram que eu sou a cara do ator Ryan Reynolds, né, pessoal? Aquele que interpreta o Deadpool, que faz o Deadpool. Eu não sou o Deadpool, ó, sou eu mesmo, outra pessoa, que é a cara dele. Mas, pra quem tá achando que eu sou o Deadpool, acompanha comigo esse vídeo, pessoal, até o final. Com a vitória do Botafogo sobre os Paris Saint-Germain. Se os caras conseguiram, a gente também pode conseguir, Zé. Não, mas acho que o Botafogo deu um exemplo e aí acaba mexendo com todo mundo, né? Porque o Botafogo ganhou, então nós podemos ganhar também. Sim. Nós temos provavelmente isso deve ter trabalhado, ter. Agora eu sou o Botafogo. Agora eu sou o Deadpool. Agora acompanha comigo esse corte, pessoal, até o final. Acaba mexendo com todo mundo, né? Porque o Botafogo ganhou, então nós podemos ganhar também. Sim. Nós temos provavelmente isso deve ter trabalhado, ter sido trabalhado, mas na cabeça dos jogadores também. Pô, o Botafogo ganhou, vamos lá, a gente tem um time melhor do que o Botafogo, nós vamos ganhar também. Nós podemos jogar contra o Chelsea de igual para igual. Eu acho que isso era a motivação. Se já pensavam antes, porque provavelmente o Felipe deveria estar fazendo já um trabalho sobre o lado motivacional para convencer os jogadores aquilo que eles podem fazer, porque eles são bons jogadores, são jogadores, como o Pascoal diz, né, incomparável, muito incomparável, do que o Pascoal fala, muito pela qualidade de todos, né? E aí a questão do convencimento, do lado emocional, e o Botafogo deu aquela cutucadinha que eu falei assim, ó, tá vendo? Ganhei simplesmente do campeão europeu. Então, aqui, ó, minha função, a minha eu fiz, e agora vamos ver vocês. E do outro lado, com certeza, a torcida do Botafogo secou o Flamengo hoje, né? Ah, não, isso aí acontece. Isso aí não tem a menor dúvida. Pascoal, esse moço aqui, Pascoal. Jovem, mas eu tava perguntando, eu queria saber onde é que tá o tio do Palmer. Eu gostaria muito. E o Palmer também, né? Porque ele não Tá há apareceu. 10 anos no Brasil. O Palmer hoje estava em algum lugar incerto e não sabe. Ele deu uma bola de 3 dedos no segundo tempo, Zé. Você viu o fianco que ele deu na bola? Mas ele é bom jogador. Hoje não jogou porque teve uma forte marcação. Ele é ótimo jogador. Ele é ótimo jogador, muito bom jogador. Agora, aqui, pena que vai embora, né? E vai embora logo depois do Mundial. Né? Pena que vai embora. Nottingham Forest. Você vê como é que são as coisas. Os caras da Inglaterra devem estar rindo à toa, né? Nossa Ele fez o gol que ele fez, olha, com essa performance. e o que ele jogou, Foi bem né? nos dois jogos. Foi bem nos dois jogos. E o que ele jogou, né? Não E é? de cabeça e esse na arrancada, aquela característica Não apenas dele. o gol, né? O que ele jogou O ontem. comportamento dele. Zé, ele chegando no ano passado no Botafogo, assim, foi super importante nas conquistas, mas como ele começou 2025 meio mal, eu confesso que fiquei com medo de ser um sonho de uma noite de verão, Mas assim, acho- sabe? mas- Uma coisa muito fugaz. Mas acho que começou mal muito por conta do planejamento que Sim. foi feito pelo Botafogo, né? Um planejamento ruim, tudo atrapalhado. atrapalhado. Não, depois de abril a gente começa. E aí, quando você ajusta o time, encontra o equilíbrio físico e tático, a qualidade aparece, né? O que esse cara joga é impressionante. Ele joga sozinho na O frente. John Textor abraçado na Libertadores comemorando. Vocês viram isso, não? E eu vi ele fazendo tudo. Lustrou chuteira de jogador, beijou o treinador. John Textor tava maluco. E ainda porque ganhou do Paris Saint-Germain. Por O que esse cowboy tá cowboy, fazendo né? aqui e tal. Aí ele deu, o time dele de novo acabou aplicando essa vitória. E Sabe tem o a que acontece? rivalidade, né? Do outro time dele, do Lyon, com o Paris Saint-Germain. É uma coisa que fica para mim. Eu acho que para nós, de uma forma geral. Eu sei que o Zé tem o mesmo sentimento que eu. O time brasileiro ganhar de um time europeu, ganhar do campeão da Europa e ganhar, o Flamengo fazer essa partida que fez hoje contra um time europeu do porte do Chelsea. Eu acho que isso mostra que dá para jogar dá para jogar. Sim. Sabe? E eu acho que isso também tem uma certa importância pensando na Copa do Mundo. Se a gente conseguir capitalizar isso, eu acho que eu acho que é uma realidade diferente. Não, eu acho que dá para pensar nos dois. Olha lá, Dá pra ó, pensar. em cima do que você está falando, mas depois é uma boa discussão mesmo. Os times que venceram o PSG na temporada sem tomar gol. Só o Arsenal, que é um baita time, fez 2-0. O Bayern de Munique, 1-0, mesmo placar do Botafogo. O Liverpool
Também 1-0, mesmo placar do Botafogo e o Fogão. Então. Olha que Então, acho que isso padrão de seleção rigoroso. Porque há uma distância muito grande entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, de uma forma geral. Porque A seleção são 11 caras que jogam na Europa. Porque os europeus... Não, estou falando de clube. Os europeus, Não, mas eles você se falou de fecham... Copa do Mundo? Copa do Mundo, os caras que não jogaram são esses. Não, mas isso é para chegar nisso. Porque os europeus se fecham numa casta. Você não viu que o presidente do Barcelona falou? O presidente da Liga Europeia falou? Da Liga Espanhola, perdão, falou? Eu vou trabalhar para não ter mais esse tipo de campeonato. Por quê? Porque eles preferem os torneios europeus. Eles não querem confronto contra sul-americano. Eles não querem medir esse tipo de força. Os gigantes europeus só aceitaram participar do Mundial porque a premiação é muito boa. E porque uma a chuva FIFA de dinheiro obrigou também. Né? É uma chuva de... Principalmente por causa do Capilé. É uma chuva de dinheiro. Então, eu continuo achando... Eu vou levar para o lado romântico. O lado, assim, sentimental. Lá do Belchior, Pascoal. É? Lá do Belchior, vai. Belchior? É, romântico. As Só apenas, letras rapaz, profundas. É bom pra caramba, já viu as letras? Nossa Senhora, muito bom. Eu quero dizer o seguinte, eu achei muito legal que Flamengo tenha feito o que fez, Botafogo tenha feito o que fez, Palmeiras tenha empatado com o Futebol Clube do Porto quando poderia ganhar, o Fluminense poderia ter vencido a partida contra o Borussia Dortmund e acabou empatando, o Fluminense deu aula de futebol. Sabe o que acontece? Os caras estão olhando e falam assim, peraí, esses caras têm alguma coisa ainda para mostrar. Esses caras não são aqueles mortos que a gente imaginava que a gente ia enfrentar, aquela mangaba, aquele mamão. Então agora os caras têm que olhar, olho no olho, quando for jogar contra esses times. Todo mundo vai jogar diferente. A partir desse impacto, todo mundo vai jogar diferente contra o time brasileiro. Acredite no que eu estou falando. Não vai ser mais faceirinho Mas hoje para jogar. Hoje já foi diferente. O Chelsea colocou o time de lado, porque aquilo que o Do mesmo jeito que o Flamengo Botafogo... se ligou depois da vitória contra o Botafogo, o Chelsea deve ter se ligado depois da derrota no Paris Saint-Germain. E começou com o Fluminense lá atrás. Sim. O Maresca... Desculpa, começou com o Palmeiras lá contra o Porto. É que o Porto é Sim, de doer, né? mas Plirra, Até pro Inter Miami perdeu. mas a estreia é sempre difícil. É sempre uma coisa. Aí depois você vem a confirmação com o Palmeiras, aí você vem tendo a confirmação com o Fluminense. Isso tudo aí. Os europeus vão falar assim: opa, peraí, a gente não pode. No caso, candidatíssimo ao grande vexame do Campeonato Mundial, né? Mas acho que já veio sabendo disso. Palmeiras e Inter Miami, se empatarem a partida, eles são os dois classificados. Sim. O Palmeiras vai ganhar do Inter Miami. Esquece, Pascoal, vai ganhar. Não, se empate, para empate, o Palmeiras precisa de um empate para classificar. A parte desse é um ponto de partida para o jogo. E o Inter Miami tem um outro ponto de partida, é empatar o jogo contra o Palmeiras. Então, isso vale a pena. As contas do Palmeiras são muito simples, né? O Palmeiras já está com a vida resolvida. E o Botafogo, a gente vai colocar ali do que o Botafogo precisa, Zé? Você acha que encaminhou quanto a vaga com essa vitória sobre o PSG? Vamos ver o que precisa, porque eu tinha feito as contas. Para se classificar em primeiro, tem que vencer ou empatar com o Atlético de Madrid. Botafogo tem 6 pontos, né? Para se classificar em segundo, perder para o Atlético por até 2 gols de diferença e o Paris Saint-Germain vencer o Seattle. Bom, se o PSG não vencer o Seattle, aí eu parei, Zé. Eu acho que... E é eliminado se perder do Atlético por 3 ou mais gols de diferença e o PSG vencer o Seattle. Eu acho que assim, a régua ficou muito alta, né, pro Botafogo, né? O grupo é muito difícil. E assim, tem gente que tá achando que não perder pro Atlético vai ser uma coisa simples. O Atlético vem com possibilidade de classificação, vem mordido. Não, mas eu acho que o Botafogo deve empatar com o Atlético, deve classificar. Você acha que empata? Eu acho que não... Outro desafio. É que assim, é que eu falei agora, né? A régua do Botafogo é muito grande por aquilo que ele fez contra o Paris Saint-Germain. Só que assim, cada jogo é um jogo, são jogos diferentes. O primeiro jogo do Botafogo contra o Seattle, você jamais iria imaginar que o Botafogo iria fazer a partida que fez ontem. A mobilização foi muito... Da maneira que foi. Só que assim, o medo do que aconteceu no segundo tempo contra o Seattle já abriu muito mais os olhos do Botafogo, já mexeu muito mais com o vestiário do que... É verdade, como o futebol, né? Aquela última bola contra o Seattle. O John faz pega uma a bola. defesa importante. Se entra, toma um empate, depois ter aberto 2-0, ia ser para pegar o Paris Saint-Germain. Em termos de estado de espírito, ia ser péssimo. Aí você vai pegar, eu vou falar de cadeirinha, né? Porque eu conheço o treinador do Atlético de Madrid. Dividi as pancadas com ele. O que ele vai
pressionar os caras no sentido de motivacional, né? Motivação ali para tentar jogar e mostrar. Os caras devem estar vendo vídeos do Botafogo desde ontem. Né? E essa mobilização que ele vai fazer para jogar contra o Botafogo, porque ainda tem a possibilidade de vitória e tem a possibilidade de classificação. Então vai ser um jogo muito bom. Não acredito que vai ser, sabe, aquela, tranquilo. Eu também acho que vai ser... Aguardem por fortes emoções. Pascoal, feriadinho prolongado. Rio de Janeiro com 2 torcidas em festa. A do Fluminense também querendo fazer uma festa semelhante, parecida. É hoje. É? Não, eu acho, assim, o impacto da vitória... Eu continuo achando o impacto da vitória do Flamengo maior. Mas eu não posso negar que o Botafogo fez um jogo espetacular. Espetacular. O Botafogo jogou como tinha que jogar. Sabia que jogava por uma bola. E teve uma bola. Né? Porque o Igor Jesus pegou aquela bola, botou na frente, ganha dos 2 zagueiros na corrida, um se atrapalha com o outro e ele consegue bater, bate no zagueiro e ainda entra, mata o goleiro Donnarumma. Aí depois do jogo ainda teve uma ingresia do Donnarumma com o John, que ficou reclamando que o John fez cera, o Donnarumma. É como se ele não fosse fazer esse... Mala também o Donnarumma, né? Foi reclamar, não gostou. E aí, o que... Quando você vê essas imagens, isso impacta o torcedor, sabe? Todos os torcedores agora ficam achando que o time deles tem condições de ganhar contra um europeu. Né? Você acha que o torcedor do Palmeiras está pensando o quê? Também estou querendo uma vitória dessa, ou não é? Sim. O torcedor do Fluminense está fazendo, nós já empatamos, agora a gente pode ganhar. Então, acho muito legal. Breakzinho agora. Na volta, a gente vai falar da Série B do campeonato. Mais uma pessoa para participar, mais um craque para participar do papo. André Linares. Opa! Hoje eu conversei rapidamente com o Tairo, que é o CEO do Botafogo, por mensagem. E ele me confessou que estava em choque até agora. Como é que foi aí o dia seguinte? O que você tem de informações do Botafogo depois, aí sem dúvida alguma, Pascoal, do resultado mais barulhento até aqui desse Campeonato Mundial de Clubes, que é a derrota do campeão europeu, para quem quer que fosse. Não, aliás, na Europa o impacto foi muito grande nos jornais. Xará, boa tarde, diga aí. Boa tarde, Xará. Grande abraço para todos vocês aí no Brasil, aqui na Califórnia. 2h52, 2 horas e 52 minutos da tarde. Estamos na Calçada da Fama. Muitos torcedores do Botafogo, inclusive, aproveitando para passear por aqui depois de ter vivido essa tarde tão especial aqui em Los Angeles. Porque era muito disso, né? Do torcedor trazer o que tinha sido esses últimos 4, 5 anos do clube até aqui, estar no Mundial de Clubes. Então, poder viver esse momento de estar ali presente nessa partida, independentemente do que acontecesse. Mas sair dali com a vitória, com esse 1-0 e com essa sensação também de, não é que foi aquele 1-0 tão sofrido, que é uma pressão absurda do outro time, tanto que o Luiz Henrique depois da partida disse que o Botafogo foi talvez a equipe que melhor defendeu contra o PSG em toda a temporada. A gente está falando de uma equipe que ganhou tudo na França, conquistou a Champions League e era dessa forma que o técnico se referia em relação ao que foi a maneira como o Botafogo conseguiu jogar. Uma das preocupações do Renato Paiva era justamente que a equipe fosse mais compacta, que se acertasse mais nesses momentos, principalmente defensivos, e conseguiu fazer isso. O Alain entrou muito bem na equipe, essa mudança tática ele também conseguiu acertar em relação à forma como encarar o PSG, especialmente por terem sido muito críticos, né, autocríticos, os jogadores e também o treinador, do que foi aquele segundo tempo contra o Seattle Sounders. Foi uma festa grande no vestiário ali, logo que acaba o jogo também. Os próprios jogadores diziam, junto com a comissão técnica, com o John Textor também. Foi uma festa grande, mas pouco depois ali, já na zona mista também, entrevistas coletivas, a gente via a sobriedade dos jogadores, de entenderem e comemorarem o tamanho que é essa vitória em cima do PSG, em cima do atual campeão da Champions League, mas ao mesmo tempo sabendo que não tinha ainda nada garantido, que a vaga, por mais que esteja muito próxima aí para as oitavas de final, ainda não está confirmada. Um empate ou uma vitória garante já, inclusive, a primeira posição para o Botafogo. Caso perca para o Atlético de Madrid por 1 ou no máximo 2 gols de diferença, ainda assim se classifica. Então, muito desse aspecto de comemorar e celebrar, mas é diferente de uma situação como seria de um Intercontinental, da conquista do título. É uma vitória importantíssima, mas com muito ainda que o Botafogo pode fazer por aqui. Maravilha, Xará. Segue por aí, continua mais um pouco por aí. Eu vou me despedir agora do Pedro Ivo Almeida.
lá direto da Filadélfia. Pedro já falou bastante, trabalhou bastante e ainda vai trabalhar muito mais. Bom, esse resultado, só pra gente arrematar mesmo com o Pedro Ivo, deve ter tirado o Bayern de Munique do caminho do Flamengo. Convenhamos que é outra coisa pra se festejar. Já é um bom sinal, sinal. É ou não é, Pedro Ivo? É a competição que estava todo mundo de olho, né? Tentar escapar do Bayern nas quartas, nas oitavas, digo, desculpa. Toda a projeção ela passava depende do confronto das oitavas. Precisamos classificar e depois é jogo a jogo, porque o Bayern é muito forte, o Bayern não sei o quê, o Bayern é isso, o Bayern é aquilo. Então, todo mundo pensava num possível Amanhã quem que vai jogar? segundo lugar. Agora que você está num possível primeiro lugar, dá um respiro, folga amanhã para a corporação toda aqui, jogadores trabalhar no domingo em Atlantic City, treina domingo, treina segunda, depois decola para Orlando, palco do jogo de terça-feira contra o Los Angeles FC, e acho que sim, acho que é muita comemoração por vencer um europeu, por tirar outro poderosíssimo do caminho e tentar dar uma respirada. Aí é para Charlotte, quem sabe agora deve ir para Miami como primeiro colocado do grupo D, Plihal. Boa, meu garoto, ótimos deslocamentos pra você. Sigam arrebentando por aí. Valeu. Abraço, Beijoca. Valiosa, Beijoca. Abraço, Bitoca. Valeu, Zé Elias. Valeu, Plihal. Um abraço. André Linares, meu garotinho. Fabrício da Fiel tentou falar com você, acho que não conseguiu agora pelo WhatsApp. Parece que teve gente aí, graúda, importante, que deu entrevista hoje, é verdade? Hoje ou ontem, ainda material ainda do pós-jogo? Sim, claro, a gente pôde ouvir os jogadores ali depois da partida e, claro, também o Renato Paiva em relação ao que foi essa vitória do PSG. Então, a gente ouve eles agora. Ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa, e nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1% tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos, com uma vitória e com uma exibição. A maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente, e a gente internamente sempre muito forte, acreditando sempre. E eu acho que essa frase 1% é válido pra gente, porque mesmo que muitas pessoas não acreditam, a gente sempre vai continuar acreditando. Parece que eu tava vivendo um sonho e somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei aqui no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. Deixa eu ver aí, os jogadores do Botafogo trouxeram muito também desse aspecto, né? De o que foi a partir do momento que definiu-se esse grupo, o sorteio, colocando o PSG e Atlético de Madrid pela frente, da dificuldade que teriam, de que muitos desacreditavam, até faziam piada em relação ao que a equipe vinha fazer aqui nos Estados Unidos. E claro, essa vitória e encaminhar também uma classificação também para a próxima fase demonstra que o Botafogo veio aqui é muito mais do que passeio, sem dúvida nenhuma, os jogadores trazendo essa confiança e, como a gente destacava, tem agora trabalho nesses próximos dias, hoje aquele trabalho de recuperação, segunda e domingo, sábado e domingo do trabalho preparando para essa partida na segunda-feira no Rose Bowl mais uma vez, agora contra o Atlético de Madrid, com essa boa possibilidade, inclusive um empate sendo o suficiente para se garantir na primeira posição do grupo, Plihal. Agora não tem como ficar fora, né, André Linares? Depois de bater o campeão europeu, tudo bem que é uma outra parada duríssima no terceiro jogo do Campeonato Mundial. O Atlético de Madrid ainda com aspirações e possibilidades de classificação. O Atlético pode, por que não, derrotar o Botafogo pelo placar que precisa, são 3 gols de diferença, né? Seria muito ruim, seria terrível depois do que o Botafogo apresentou. Mas a gente confia que com moral, com mais moral, o time
azeitado, o Botafogo consiga o objetivo que parecia quase impossível de classificar-se às oitavas de final, mesmo num grupo com duas forças europeias, o melhor time do mundo na atualidade, o Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid, que está sempre beliscando também coisas importantes. Então é isso, né, torcida? Que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa aquele comentário. Pessoal, se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, Deadpool aqui reage, né, pessoal? Porque o Ryan Reynolds aí saiu de férias agora é o Deadpool que reage, né? E Vitinho rebate ali, né? Vitinho aqui agora não esquece a gente. Quase charás, né, pessoal? Vitinha e Vitinho se enfrentaram ali na noite, no último jogo, né, pessoal? Na vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain por 1-0. Em Los Angeles ali, pela segunda rodada ali do Grupo B do Super Mundial de Clubes. O meia do PSG, perguntado por torcedores alvinegros, afirmou que não conhecia o volante Marlon Freitas. A declaração foi rebatida então pelo defensor do mais tradicional. Abre aspas. Agora ele não esquece a gente mais. Risos ali, né, pessoal? Provocou o lateral direito do Botafogo em entrevista à Cazé TV. Para o camisa 2, o Botafogo sempre tem algo ali a provar e logra êxito ali, abre aspas. Passamos por alguns momentos difíceis e as pessoas ali falam que é impossível. Mas uma vez ali mostramos que é possível. Temos que dar parabéns ali para o grupo. Estamos prontos, trabalhando forte, fazendo história no Botafogo. Mais uma vez, a gente mostra ali a força no rosto do dia a dia, no nosso dia a dia. Reforçou ali o lateral. O Botafogo que lidera ali a chave com 6 pontos e precisa apenas de um empate para avançar, enfim, na ponta do grupo B. Nesta segunda-feira, dia 23, o Glorioso enfrenta o Atlético de Madrid no Rose Bowl, em Los Angeles também, local onde fez história, que bateu o atual campeão da Champions. Pessoal, e também o Jair, né, que já está negociado com o Forest ali, não quer sair do Botafogo. Pessoal, que ele que já está identificado ali como preto e branco e a estrela solitária. O Jair, zagueirão ali do Glorioso, manifestou desejo de permanecer no Botafogo, pelo menos até o fim dessa temporada. Sendo assim, a negociação com o Nottingham Forest ali da Inglaterra pode melar. A informação é do jornal O Globo. O Beck também que está acertado ali com os britânicos, algo até confirmado pelo sócio majoritário ali da SAF do clube alvinegro, John Textor. E neste Super Mundial de Clubes ali, Jair marcou na vitória sobre o Saltersalls ali por 2-1 e teve uma atuação monstruosa no triunfo sobre o PSG por 1-0 na última quinta-feira. Sua vontade pode então ter peso ali na decisão final. Agora o Nottingham Forest ali tenta convencer Jair de mudar de ideia. O clube da Premier League está, aliás, disposto a oferecer até um salário maior para o jovem zagueiro de apenas 20 anos. Além de Jair, o Nottingham Forest ali tem tudo certo ali para anunciar o centroavante Igor Jesus, que trocará ali o mais tradicional pelo clube inglês ao fim da sua participação nesta Copa do Mundo da FIFA. E neste caso, os dois clubes já trocaram ali os papéis ali para concretizar as transferências do camisa 99. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário. Se ainda não deixa seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscrever no canal. Assine aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal. E essa máscara cansa, pessoal, e embaça tudo à vista. Mas é assim mesmo, né? Bora pra frente.